por que não é bom ter amigo do sexo oposto? E o que os outros pensam sobre esse assunto? Por que os nossos pais não deixavam a gente ter amigo do sexo oposto quando a gente entra na fase de adolescência? Olá pessoal, meu nome é Pedro Seri. O tema do vídeo de hoje é sobre amigo ou amiga. Antes de a gente começar o vídeo, na verdade o vídeo já começou. Então, antes de a gente ir para o assunto do vídeo de hoje, peço a você que se inscreva neste canal, compartilhe, dá o like e faça comentário. O que os pais, os irmãos e os outros pensam sobre esse assunto? Se um dia eu encontrar alguém para ser meu amigo ou minha amiga, o que eles vão pensar sobre mim? Será que eles vão gostar a respeito da minha reputação? Talvez. Eu trouxe esse assunto porque é assunto muito importante para vocês saberem. Por quê? Porque na cultura chavante isso não existe. Quando a gente encontra alguém ou uma pessoa melhor para ser amigo ou amiga, os outros não vão considerar como nosso amigo ou como nossa amiga. Eles vão achar que a gente está namorando. Quando a gente conversa com a pessoa regularmente, na verdade todo dia, e se os outros veem a gente conversando, eles não vão ver alguém que a gente está conversando como amiga ou amigo. Eles vão considerar que a gente está namorando. No caso das mulheres, funciona desse jeito também. Por exemplo, suponhamos que o fulano está sempre conversando com a fulana na escola ou em qualquer lugar. O que os outros que veem vão pensar sobre eles? Ah, é só apenas uma conversinha? Ou eles são só apenas um amigo? Será que eles vão pensar desse jeito? De jeito nenhum. Infelizmente não. Vão achar que estão namorando e logo vão se casar. Essa é a primeira coisa que vem na mente daquele que vê os outros conversando com o do sexo oposto. E assim a fofoca se espalha o mais rápido possível, rapidamente. É por isso que não é bom ter amigo do sexo oposto. E o que os outros pensam sobre isso? E o que os nossos pais pensam sobre isso? Antigamente, os nossos ancestrais levavam esse assunto muito sério. Conversar com alguém do sexo oposto era algo bem sério. Como assim? Enquanto era jovem, na fase de adolescência e antes de completar as festas, ou festa ritual, era proibido conversar com a pessoa do sexo oposto. Lembrando, quando entra na fase de adolescência. Essa era a regra que mantinha as mulheres bem protegidas e bem respeitadas. E todas as regras que tinha na cultura chavante, eles levavam a sério. Claro, conversar com os irmãos ou irmãs pode, é permitido, mas assim, com a pessoa da outra família, conversar com ela era algo bem estranho. Mas por que não pode conversar com alguém da outra família? Só pode conversar quando precisar. Por exemplo, os nossos pais entendiam como algo muito sério. Eles acham que conversar com o do sexo oposto é a raiz do casamento. Na verdade, é o início de levar o relacionamento a sério. Tudo começa com a conversa. A pessoa conversa, se a pessoa continuar conversando com os do sexo oposto, vão acabar namorando. E quando namora, depois, é aí que entra o casamento. Foi por causa disso que eles não permitiam. Permitiam, mas eles não veem a situação só no dia. Eles olham e pensam no futuro sobre o que vai acontecer se o filho ou filha continuar conversando com a pessoa do sexo oposto. Só podia conversar quando o casamento ficava bem próximo, mas só pode conversar com a mulher só se ela for o futuro esposa do homem. Funcionava mais ou menos assim. Só que, se eu quisesse falar só do casamento, falar de casamento envolve muitas explicações. E por isso que este não é o foco deste vídeo. E outras coisas, no caso dos homens, dos jovens que já entram na fase de adolescência,
é muito perigoso para eles conversarem com as mulheres. Por quê? Porque não é permitido para os homens conversarem para qualquer mulher antes que eles terminem ou completem as festas rituais. E se mesmo assim os jovens que estão na fase de adolescência conversar com uma mulher, se ele for visto por alguém, se alguém notificar para os outros, ele pode ter consequência ruim, consequências bem piores. Não pode se casar, não pode conversar antes de furar a orelha, porque a furação de orelha é o que dá início para o casamento. Na cultura chavante, antes de furar a orelha, não pode se casar. E não é permitido, é proibido. E se alguém for visto pelos outros, sofrerá pelas consequências. Falar sobre o casamento e furação de orelha não é foco deste vídeo, então desconsidere. E por que os nossos pais não deixavam a gente conversar com as mulheres quando a gente entra na fase de adolescência? Bom, como todo mundo já sabe, os pais têm mais experiências do que a gente. Eles sabem que conversar com as mulheres pode dar consequência ruim. Os pais não querem que a gente passe vergonha a nós mesmos ou para a nossa família. E eles sabem também que às vezes, por causa da conversinha, muitas pessoas se apaixonam e acontece gravidez indesejada. Por causa disso, que eles não deixavam a gente conversar com as mulheres quando a gente entra na fase de adolescência. Então, era isso. Resumindo, por que é perigoso ter amigo do sexo oposto na cultura chavante? No caso dos homens, antes de furar a orelha, não pode conversar com as mulheres, não pode ter amiga, não pode namorar e não pode se casar. O que os outros pensam sobre esse assunto? Bom, quando a gente conversa com alguém, ou quando a gente está na fase de adolescência e mesmo assim conversar com uma mulher, os outros vão achar que a gente está namorando. Eles sabem que o namoro é assunto muito sério, é o início do casamento. E por que os nossos pais não deixavam? Por causa das consequências ruins que pode acontecer no futuro. O assunto de hoje é sobre só amigo do sexo oposto, sobre o perigo que pode trazer se no caso os jovens continuar conversando com os do sexo oposto. E se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no meu canal, faça qualquer pergunta para tirar suas dúvidas. Quem sabe no próximo vídeo, talvez vai ser sobre a dúvida que você tem. Este é o vídeo de hoje. Até a próxima.